Agora, a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da CWB, Agência de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico profissional valorizado, sociedade protegida. Agora, prestação de serviço, entrevistas, comentários, depoimentos, utilidade pública e sempre notícia verdade. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A CWB, Agência de Notícias, apresenta o Exercício de Cidadania, com opinião forte. Bons amigos desse jornal, eu tenho sempre me posicionado aqui, destacando os descasos e inversão de valores que acontece na política brasileira. Exemplos que muito bem servem são as obras que ficam anos e anos em construção. No Paraná, vamos encontrar a linha verde, na capital paranaense, em Curitiba. Também tem a modelação da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Matinhos. Nestas cidades, as obras estão praticamente andando, ou quando anda, igual uma tartaruga. Bem devagar, mas muito devagar. Sabemos que o prefeito, principalmente o prefeito de Matinhos, tem se posicionado, tem cobrado, tem estado à frente ali, junto com os engenheiros da empresa que faz a obra, tem cobrado e cobrado muito. Também tem cobrado do governador Carlos Massa Ratinho Júnior uma definição urgente para que a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Matinhos, possa ser terminada. Mais de 2 anos e meio de obra e até agora nenhum metro foi feito definitivamente completo. Não tem nenhum metro completo na obra. Apenas o descaso do Ministério Público e daqueles que têm a responsabilidade de estar presente para cobrar responsabilidade. O prefeito Zé da Eclair tem cobrado e muito, tem conversado com a população, tem buscado, junto aos órgãos competentes, alternativas para que a cidade de Matinhos tenha essa obra efetivada e concluída. Destaque positivo também em Matinhos está na determinação e na vontade do prefeito Zé da Eclair e também do governador Carlos Massa Ratinho Júnior em dar melhores condições para o veranista, para o turista, mas também para os moradores da cidade.
Matinhos tem se transformado no dia a dia. Existe uma transformação positiva na cidade que, por certo, está trazendo benefícios à população. Se vocês não sabem, Matinhos tem também um transporte coletivo que atende todos os bairros da cidade. E sabe quanto que você paga? Nenhum tostão. É uma ação, um projeto implantado pela Prefeitura, com parceria e apoio, principalmente apoio da base aliada do prefeito Zé da Ecler. E hoje a cidade de Matinhos tem, para encanto de todos, o transporte coletivo gratuito. Lá não existe privilégios para a turma do transporte coletivo. Lá em Matinhos não é igual à cidade de Curitiba, onde o prefeito Greca promove benesses aos empresários do transporte coletivo. Lá em Matinhos a coisa é diferente. Lá o povo está em primeiro lugar. Portanto, estamos destacando neste espaço uma vontade pública que é efetivada com obras, com ações e, principalmente, com responsabilidade que o prefeito Zé da Ecler vem aplicando, vem se dedicando e vem transformando essa cidade no dia a dia. O turista que estiver neste verão no litoral do Paraná, por certo, vai ficar muito encantado, porque o que foi feito na engorda da praia é algo extraordinário. Parabéns, o Zé da Ecler, sua equipe, parabéns ao governo do estado e, logicamente, parabéns maior ainda para a população de Matinhos, que merece. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A R Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R Insa Imóveis. Tradição com garantia. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O relatório do Orçamento da União de 2023 foi efetivado e o senador Marcelo Castro, do PMDB, afirmou que os recursos previstos na emenda de relator, as chamadas PR9, serão distribuídas para o atendimento de emendas de bancada e emendas de comissão. O relatório de Castro prevê a destinação de 19,4 bilhões de reais para as emendas, a RP9, mais conhecida por orçamento secreto. A mudança na destinação dos recursos foi definida após decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que derrubou o modelo atual de distribuição das emendas de relator. Isso aconteceu por 6 votos a 5. A Corte, portanto, finalizou o julgamento dessas ações dos partidos Cidadania, PSB, PSOL e PV, que entenderam
que as emendas RP9 são ilegais e não estão previstas na Constituição. A atendente Beatriz Ascari, que entregou à Polícia Civil uma bolsa perdida com R$7 mil, documentos e celular que entregou na cidade de Ribeirão Preto, onde ela mora, à Polícia Civil. Diz a moça que está tranquila e feliz por ter tomado esta atitude. A jovem de 20 anos encontrou os objetos no cruzamento entre as ruas General Osório e Cerqueira César, no centro da cidade. Como não conseguiu encontrar o dono, Beatriz resolveu levar a bolsa à Central de Polícia Judiciária. Lá ela encontrou ajuda e o dono do dinheiro e dos pertences foi localizado. Empenhada em devolver a bolsa, a jovem passou a visitar endereços também e estabelecimentos que constavam na carteira de trabalho do homem que perdeu esse dinheiro e esses pertences. Então foram 2 visitas sem que ela tivesse sucesso. Mas, como estava no caminho do trabalho, tinha a delegacia, ela se dirigiu à delegacia e decidiu parar de procurar e encaminhar tudo aos policiais. Diz ela, conversei com meu pai e ele disse que seria uma importante alternativa imediatamente devolver, já que o dono deveria estar precisando e muito. E, de fato, ele estava. A notícia é para dar os parabéns a esta moça e também criar em todos nós a esperança de que o que é dos outros pertence aos outros. O que é nosso nos pertence. Fazer o certo sempre vale a pena. Os museus de Nova York agora serão obrigados a divulgar quais as obras de arte que foram roubadas na Europa durante a era nazista, graças à nova legislação assinada pela governadora Kate Upshaw. A lei faz parte de um pacote de legislação destinada a honrar e apoiar os sobreviventes do Holocausto. De acordo com um comunicado de imprensa no Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, os nazistas roubaram e confiscaram centenas de milhares de obras de arte durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente de comunidades judaicas. A nova lei exige que os museus coloquem um cartaz ou sinalização de forma a indicar que esta obra foi saqueada por soldados e oficiais nazistas durante a Segunda Guerra. Depois do intervalo, voltamos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone
99520-4141. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. Olá, amigos, espectadores do Jornal da CWB. Momento muito oportuno de prestarmos, como se fosse isso, uma prestação de contas desse ciclo de planejamento de 4 anos. A Fomento Paraná, por orientação do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, procurou, a partir desse planejamento, buscar um reposicionamento da instituição nesse mercado financeiro que nós atuamos. Nós colocamos como fundamental um foco no nosso público, até a partir da orientação do nosso governo, no micro e pequeno empresário principalmente. Estamos nos preocupando muito com o nível das nossas entregas. Também um outro foco importante foi melhorar e aproveitar a internet das coisas para melhor estruturar as nossas atividades e também colocar as nossas atividades em plataformas digitais que conferem também uma sistemática de entrega mais rápida. Então foi um foco importante também da nossa instituição nesses quatro anos, melhorar a nossa resposta de crédito para que o nosso empreendedor entenda a Fomento Paraná não só como uma instituição que coloca linhas de financiamento em boas condições de prazo, em boas condições de juro também, mas acima de tudo responda melhor os pedidos de crédito que chegam aqui nas nossas plataformas. Importante também, como forma até de justificar a presença de uma instituição financeira controlada pelo governo, um realinhamento das nossas taxas de juros, né? E a gente vem trabalhando a precificação das nossas linhas de crédito numa condição, no mínimo, pareando com o mercado, mas pensando sempre em ofertar as nossas linhas em condições de juros abaixo do mercado para, como eu já sugeri, para justificar a nossa presença como uma instituição financeira controlada pelo nosso Estado. Uma questão importante também que a Fomento Paraná cumpriu como roteiro do nosso programa de governo, aumentar a nossa capilaridade. A Fomento Paraná, todos já conhecem, essencialmente, desde a sua origem, há 23 anos atrás, ela trabalha em parceria com o SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e o órgão Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, que estruturam os projetos para que a Fomento Paraná financie linhas de crédito, linhas de financiamento aos municípios, e no lado privado não é diferente. Também atuamos basicamente em parceria com as prefeituras que intermediam, levam aos microempreendedores individuais, empreendedores informais e microempresas as nossas linhas de crédito a partir de parcerias nas salas do empreendedor, nas agências do trabalhador também. Então, procuramos, nesse período de 4 anos, posicionar a Fomento na maioria dos municípios paranaenses. E há pouco mais de 4 anos, nós estávamos presentes em torno de 170 municípios. Hoje chegamos a ter presença em mais de 320 municípios do nosso estado. Conferindo hoje, e nós temos elementos que sugerem isso, que a instituição Fomento Paraná é uma das mais presentes dentro do nosso estado. Então, importante também esse nosso lado de ampliar o nível de parceria para que todos os empreendedores em todos os cantos do estado possam acessar a Fomento Paraná e suas condições de juros, que são muito oportunas. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial anunciou investimento de 45 milhões em parceria com a indústria e centros de pesquisa. As unidades serão credenciadas para atuar com polos da Embrapil. Os recursos anunciados serão usados para projetos de inovação nas áreas de agroindústria, biocombustíveis, insumos químicos, energia, saúde,
conectividade, nanotecnologia, inteligência artificial e visão computacional. O dinheiro é resultado de parceria com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. O governador Carlos Mas Ratinho Júnior assinou autorização para a oferta de 3 cursos de nível superior em Loanda, na região noroeste do Paraná. A abertura das turmas atende uma demanda antiga da região, com a oferta de graduações focadas nos principais potenciais econômicos dos 12 municípios que compõem o consórcio intermunicipal da área de proteção ambiental federal do noroeste do Paraná. A Universidade Estadual do Paraná será responsável pela implantação das graduações ofertadas por tempo determinado, com amparo na Lei 20.933, chamada de Lei Geral das Universidades. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, havia deferido o registro da candidatura do ex-prefeito de Castro, Moacir Fadel. Havia um questionamento jurídico, denúncia de improbidade administrativa, no período em que ele fora prefeito, se ele poderia ou não ter participado da campanha eleitoral. Cloara Pinheiro assumira a vaga de Fadel. No entanto, com a decisão do TSE, houve nova recontagem de votos. Agora, incluindo os que foram dados a Fadel e assim com o recálculo do quociente eleitoral, o PSD ficou com 16 cadeiras na Assembleia, e não 15, segundo o cálculo anterior. Por 35 votos, Cloara Pinheiro garantiu também sua vaga. As chuvas recentes no sul do país interditaram parte das estradas por onde circulam moradores do Paraná e Santa Catarina, dificultando o tráfego entre os dois estados. Uma parceria do governo do Paraná com a Azul Linhas Aéreas abriu voos diários entre Curitiba e Florianópolis, exclusivamente para atender essa demanda. A rota será feita com uma aeronave ATR-72-600, com capacidade para até 72 passageiros, que já estão decolando e deve atender a região até fevereiro de 2023. As passagens já podem ser adquiridas no site da companhia por uma tarifa mais em conta. Notícia do blog do Tupã. O líder do prefeito Rafael Greca na Câmara Municipal de Curitiba, Pier Petruzziello, teve no gabinete parlamentar no período de 4 anos e meio a comissionada Mônica Barreto, e o Ministério Público do Paraná descobriu que em algumas épocas ela não compareceu ao trabalho no Legislativo por estar fora do país. Mesmo assim, recebia o salário regularmente e o vereador confirmava que ela exercia regularmente as funções. Devido a documentos enviados pela Polícia Federal comprovando a saída do país de Mônica Barreto, Pier aceitou a proposta de restituir ao erário R$ 29.914,58 centavos em 10 parcelas, além de pagar uma multa de aproximadamente R$ 3.000. Depois do intervalo, voltamos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de
CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou o plano de privatizar a Compagás em seu segundo mandato. O objetivo seria garantir os investimentos necessários para a ampliação da rede de distribuição de gás industrial no Paraná. A previsão é de que a privatização seja concluída até julho deste 2023. O que nós vamos fazer é um grande projeto de distribuição de gás no estado do Paraná. Hoje o mundo inteiro está no setor privado. O poder público não acompanha os investimentos que são necessários para fazer a ampliação do gasoduto do nosso estado, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto de lei que revoga a atual lei dos agrotóxicos e estabelece outros critérios no lugar. O texto é polêmico e opõe entidades rurais e também ambientalistas. A proposta foi aprovada na reta final de trabalhos no Legislativo e agora segue para análise do plenário no Senado Federal. O prefeito de Curitiba reformou o mais aconchegante espaço cultural da cidade, mas foi extremamente infeliz ao aprovar a pintura descaracterizando o espaço. Isto é, provocou trollação nas redes sociais. Isso aconteceu no Teatro do Paiol. Os curitibanos fizeram uma corrente contra a mudança e a única alternativa para Rafael Greca será restaurar a pintura com as cores tradicionais do período em que foi construído e adotado quando Jaime Lerner inaugurou o Teatro do Paiol. A bizarrice veio com outras lembranças de péssimas ideias que o mundo fez e, desde a publicação, foi publicada pelo blog do Tupã e trouxe durante toda a semana manifestações nas redes sociais aonde castigavam Greca pela cafonice desta decisão. Caso se confirme o anúncio feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil terá cerca de 60% mais ministérios do que na configuração de Jair Bolsonaro. O ministro Rui Costa declarou que o governo Lula vai ter 37 ministérios, 14 a mais, e entre as áreas mencionadas por Rui Costa, que vem sendo apresentada, é ter ministro próprio para os esportes, para os portos, transportes, pesca e cidades, além do retorno da trinca da Fazenda, Planejamento e Indústria, com o Ministério da Economia. Dos 30 deputados federais, apenas 2 tiveram as contas aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral. São eles: Jacobo, do PL, e Leandre, do PSD. Já os deputados federais, Felipe Francischini e Geraldo Mendes, ambos do União Brasil, foram reprovados. Dos 54 deputados estaduais, 10 foram aprovados sem ressalvas. Adão Litro, PSD, Alisson Vanderschen, do PROS, Batatinha, do MDB, Fábio Oliveira, do Podemos, Gilson de Souza, do PL, Hussein Bacri, do PSD, Márcio Pacheco, do Republicanos, Mauro Moraes, do União, Tercílio Turini, do PSD, e Tiago Bauer também tiveram as contas aprovadas. Os outros têm que efetivar, regularizar essas contas, pois se não o fizerem, podem perder o mandato. Encerramos o jornal da CWB, Agência de Notícias.
É calmo o início da madrugada. Voltamos sempre, porque Deus quer. Shalom, irmão. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.